Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre algumas medidas de estatística, tá? Medidas bem simples, mas que algumas pessoas podem aí ter as suas dúvidas, tá? Então a gente vai falar sobre medidas de posição, tá? É, a gente tem essas medidas aí de posição, pessoal. A moda, a mediana e a média aritmética, tá? A moda, o que ela é? Ela é a realização mais frequente de um conjunto de valores observados, tá? A mediana é a realização que ocupa a posição central da série de observações e a média aritmética é a soma das observações dividida pelo número delas, tá ok? Bom, pessoal, olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente entender o que seriam a moda e a mediana, tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, olha só, a gente tem esses conjuntos de valores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui a gente não tem moda, tá? A gente não tem um elemento que se repete mais do que os outros, por isso que a gente não tem moda aqui. E aqui no caso a mediana ela é 3,5, pessoal. Por quê? A gente tem um número par de elementos, tá certo? Então, para a gente calcular a mediana aqui, basta a gente fazer o seguinte, a gente pegar os dois elementos centrais, somar e dividir por 2, tá certo? No caso aqui seria o 3 mais 4, que dá 7 dividido por 2 dá 3,5, tá? Então, esse é o resultado do nosso primeiro exemplo, ok? Aqui embaixo, a gente tem outro exemplo, pessoal. É o conjunto de valores que envolve 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 7 e 8, tá? A moda aqui no caso, pessoal, ela é 3, tá? Porque o 3 ele é o elemento, olha só a definição, é a realização mais frequente de um conjunto de valores observados, tá? Então aqui, nesse conjunto aqui, o elemento que mais se repete é o elemento 3, tá? Então o 3 é a moda desse conjunto, ok? E para a gente calcular a mediana, pessoal, é a realização que ocupa a posição central da série de observações. Então, aqui no caso, a gente tem quantos elementos? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 elementos, tá ok? Então, o elemento central seria 9 mais 1 dividido por 2. Seria o elemento 5, tá? Seria, ou seja, 9 mais 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, o nosso elemento central é o elemento 5, tá? Ou melhor, o que ocupa a posição 5, é isso que eu quero dizer, tá certo? E aí vai ser esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o 3 é a mediana do nosso conjunto, ok? Para esse outro exemplo aqui, pessoal, que a gente só tem elementos 1, a moda obviamente é 1, tá ok? É o elemento que mais se repete, tá? E a mediana nesse caso, ela é 1 também, tá? Basta a gente seguir o raciocínio análogo ao anterior e ver que a gente tem aqui, ó, 6 elementos, né? Então, para a gente calcular a mediana, que seria o elemento que ocupa a posição central da série de observações, aqui a gente não tem elemento central, mas a gente pega os dois elementos centrais, tá certo? Que seriam esses dois aqui, soma e divide por 2. Então, a nossa mediana seria 1, tá certo? E aqui, pessoal, é um outro exemplo, tá? A gente tem um conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6 e 7, tá? As modas elas são 5 e 6, pessoal. Por quê? Porque o 5 ele repete 3 vezes, tá? E o 6 repete 3 vezes. Eles são os elementos que mais se repetem no nosso conjunto, tá? Então, como eles se repetem igualmente, então os dois são a moda, tá? Se um se repetisse mais do que o outro, obviamente o que se repete mais seria a nossa moda, tá? E nesse caso aqui, a mediana é 5, pessoal, tá? 5 é a realização que ocupa a posição central dessa nossa série de observações. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Então aqui a gente tem elemento central, que é esse número 5 aqui, tá? Ele é a nossa mediana,
Tá certo, pessoal? Então, botei esses exemplos aí para a gente poder tirar essas dúvidas relativas à moda e mediana, tá? E aí, pessoal, eu botei essas expressõezinhas aí, tá? Só para a gente ter uma ideia geral de como calcular a nossa mediana e a nossa média aritmética, tá? A mediana, então, ela vai ser o seguinte: se a gente tem n elementos, tá? E o n é ímpar, obviamente a nossa mediana vai ser o elemento central, tá? A gente pega o número de elementos que a gente tem, o n sendo ímpar mais 1, ele se torna par, dividido por 2 vai ser nosso elemento central, tá? E se o número de elementos for par, a gente pega os dois elementos centrais, tá? Que seria o xn sobre 2 e o xn sobre 2 mais 1, soma eles e divide por 2. A gente encontra a nossa mediana, tá? Então, nos exemplos anteriores a gente fez isso aí, tá ok? Aqui eu só coloquei a expressão de como calcular. Tá? E a média aritmética, pessoal, é uma média muito simples, né? Acredito que a maioria de vocês deve estar familiarizada. Então, ela nada mais é do que a soma dos elementos, tá? Se a gente tem n elementos, a gente soma os n elementos e divide por n, tá? É a nossa média aritmética, tá? Outra forma de representar seria 1 sobre n, tá? Multiplica o somatório dos nossos elementos. É apenas uma outra forma de notação, ok? E aí, pessoal, eu trouxe esse exemplo para vocês. Ele expressa aí a quantidade de erros nas páginas de um livro, tá? Então, aqui a gente tem os erros, né? E a frequência com que eles ocorrem, tá certo? Então, a gente teria 0 erros em 25 páginas, tá certo? 1 erro em 20 páginas, 2 erros em 3 páginas, né? E por aí vai, tá? Então, aí mostra os erros nas páginas de um livro. E ele pede para a gente calcular a moda, a mediana e a média aritmética, tá ok? Com esse conjunto de dados aí. Então vamos lá, pessoal. A nossa moda, então, ela é bem simples, tá? Basta a gente ver que ela é o elemento de maior frequência do conjunto de valores observados, tá? Como a gente tem a frequência dos erros aqui, aquele erro que ocorre com maior frequência é zero, tá ok? Então a nossa moda é zero, tá certo, pessoal? A mediana, pessoal, é o seguinte, olha só, eu fiz aqui de forma exaustiva para vocês verem o que eu quero dizer, tá? Então, olha só, a gente tem 25 vezes 0 erros, aí a gente tem 20 vezes um erro, a gente tem 3 vezes 2 erros, uma vez 3 erros e uma vez 4 erros, tá certo? Então, pessoal, olha só, eu coloquei aqui 25 zeros, tá? 0, 0, 0 até 25 zeros. Aqui tem 21, né? 1 vai até o 21º 1, o 20º 1, né? E a gente tem 3, 2 aqui, tem um número 3 aqui e um número 4 aqui, conforme a gente tem nessa nossa tabela aqui, que ele deu de dados, tá? Para a gente calcular a mediana, pessoal, basta a gente seguir essas expressõezinhas aqui, tá? Se a gente somar tudo, vai dar 50, tá? 50 é par. Então, se 50 é par, os nossos termos centrais vão ser o x25 e o x26, tá? Que são esses elementos aqui, ó. O elemento 0 e o elemento 1, tá? Então, a nossa mediana vai ser a soma deles dividido por 2. Vai ser 0,5, tá certo, pessoal? Então, a nossa mediana é 0,5. E para calcular a média aritmética, pessoal, é trivial, né? A gente soma todos os elementos e divide pela quantidade dos elementos que a gente tem, tá? Então é a soma dos 25 zeros, a soma dos 21s, a soma dos 3 número 2, a soma de um número 3 e a soma de um número 4, tá? Isso aí sobre um total de 50, tá? Aí aqui eu só representei o número de vezes que eles se repetem, tá? 25 vezes o 0, 20 vezes o 1, 3 vezes o 2, 1 vezes o 3 e 1 vezes o 4.
tudo sobre 50, tá ok? E aí a nossa média aritmética, ela vai ser 0,66, você efetuar essas contas. Bom, pessoal, é isso. Uma videoaula razoavelmente curta para explicar para vocês os conceitos de moda, mediana e média aritmética, muito usados na estatística, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto às sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.